E aí, pessoal, beleza? Aqui na TV O Seu, na Ponta dos Cascos de hoje, vai conversar com você sobre formas de você organizar e criar um bom relacionamento comercial, financeiro, entre o seu ferrador, o seu centro equestre e o seu cliente. A ideia aqui qual é? É mostrar para vocês que, como o ferrador é um terceirizado do lugar, o centro equestre ele é o meio, né? Ele é a ponte entre o dono do cavalo e o ferrador. Significa que você, centro equestre, tem que estar muito bem organizado nos seus controles de ferrajamento, mas o seu ferrador também tem que entrar nessa organização, porque ele faz parte de um time todo que depois vai chegar na ponta final, que é o dono do cavalo, com as cobranças, com a organização de calendário e assim vai. Então, mais ou menos, por ano, um cavalo é ferrado entre 9 e 10 vezes, porque a gente sabe que ferrajamento não é cravado a cada 4 semanas, salvo um outro caso que precise, sempre tem exceção para tudo que nós estamos falando aqui, mas como a gente fala aí a cada 45 dias, 40 a 45 dias, dá mais do que um mês, o ano tem 12 meses, isso cai então para 10, às vezes 9 ferrajamentos no ano. Ideal seria 10, para a gente ter se você seguir uma agenda legalzinha, vai dar mais ou menos 10, às vezes um pouquinho mais. Mas tudo bem. Significa também que o mesmo cavalo que é ferrado a cada 45 dias, ele recebe cobranças a cada 30. Cobrança da estabulagem, do treinamento, dos medicamentos, se houverem, a cobrança mensal de estabulagem. Então o dono do cavalo tem que entender que ele vai receber cobranças onde vai ter ferrajamento e vai receber cobranças onde não vai ter ferrajamento. Por quê? Porque não é cravado o ferrajamento a cada 30 dias. São poucos os centros hípicos, as hípicas, os centros de treinamento que tem um ferrador fixo lá dentro. O ferrador é um terceirizado, ele vem e ferra. Então, ele tem que ter uma agenda muito bem organizada. A grande fama dos ferradores, todo mundo sabe, é de, eu vou hoje, não vem, vou hoje, não vem. Claro que pode acontecer um monte de imprevisto e não aparecer naquele dia. Mas o ferrador de agenda organizada, ele é muito desejado no mercado. O cara que não falha, eu vou e ele vem, né? E é óbvio também que, dependendo do volume de cavalos que o centro equestre tem, em um dia o ferrador não faz tudo. Então esse cara vai ter que passar, às vezes, uma semana no seu lugar ferrando. Então imagina que a logística de agenda do ferrador envolve o seu lugar, envolve os cavalos que estão nele e envolve o dono desse cavalo. Ferradura vencida, ferradura... Isso sem contar reprega, isso sem contar os probleminhas extras que podem acontecer. Como é que a gente faz aqui? A gente tem um caderno que a gente controla tudo. Esse é um caderno só de ferrajamento por mês, ó, maio de 2020, tá vendo? Ó, e a gente divide, vou pegar aqui esse mês de outubro aqui, ó. A gente divide em grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 e 6. São grupos de 5 ou 6 cavalos, que a gente sabe que é o volume que o nosso ferrador faz por dia. Às vezes ele vem com um assistente, sobe para 8, não tem problema. Ó, abril de 21, os grupos. Aí curso do Pagoto, ó lá, já teve cavalo que entrou no curso, que são os nossos cavalos, não é cavalo de cliente. Já teve daí maio, daí teve casqueamento, grupo 1, grupo 2 e assim vai. Esse controle é feito por nós. Por quê? Porque de acordo com o que aconteceu, o nosso ferrador tem que nos mandar a cobrança dos cavalos que foram trabalhados, mexidos. A gente aqui no nosso sistema de cobrança, ferrajamento e cascamento não está no preço da estabulagem do cavalo. É a parte, é extra. Como é que a gente faz? Se o ferrador não passa para a gente o relatório e a cobrança e venceu o mês do cavalo aqui, eu estou para mandar os relatórios para o cavalo e por esquecimento, por relaxo,
por tempo X, o cara não me mandou o que ele fez, eu não mando para o meu cliente, ele fica sem receber e depois isso vai encavalar, isso vai virar problema. O cara sofreu aqui um tempinho, depois ele aprendeu que se ele não for organizado no escritorinho dele, ele fica sem receber. Todo lugar é assim, toda empresa é assim, todo profissional tem que ser assim. Veterinário, ferrador, treinador, você faz cobrança, você tem que mandar a cobrança certinha, porque senão você fica sem receber. E eu não vou ficar mandando cobrança picada para dono de cavalo, porque o ferrador esqueceu de me mandar ou não deu tempo de me mandar a cobrança. Então eu já ajudo organizando em grupos, dou uma cobrada nele, estou mandando relatório semana que vem. E se ele não me mandar, depois ele vai ter que se virar com essa história de não ter recebido, porque eu só pago ele se eu cobrar o meu cliente, tá? A outra coisa importante é que existem cavalos de casqueamento, existem cavalos de ferrajamento, existem cavalos que precisam mais, existem cavalos que precisam menos, existem cavalos que o casqueamento é mais rapidinho, existem cavalos que esse mês ele achou que não precisa, então eu preciso entender com ele a realidade de cada vinda dele. Se ele vai passar alguns dias aqui, ele já vai me mandando, a gente já vai controlando nos grupos e já vai depois transformando isso em relatório. Volto no que eu falei lá no começo. Você, centro equestre, é a ponta entre o ferrador e o dono do cavalo. As repregas, caiu ferradura de um cavalo. A gente aqui tem quem refaça para nós. Às vezes o nosso pessoal faz, mas o cenário ideal é que ele mesmo venha, o ferrador. Tem um custo? Tem que negociar com ele se ele vai cobrar reprega ou não. Nosso ferrador é aqui de perto, mora aqui do lado, passa aqui em frente quase todo dia para ir nos outros lugares. Às vezes ele entra e faz a reprega para a gente. Você, dono de cavalo, sim, é normal que caia a ferradura. Não todo mês, não numa loucura de cair, porque daí teu ferrador está fazendo alguma coisa errada ou aquele casco precisa de um suporte, um suplemento, mudar alguma coisa. Mas é normal que de vez em quando caia uma ferradura, tá? Absolutamente normal. Se você é dono de cavalo e fica irritadinho com isso, uma vez ou outra quando cai, não perca seu tempo. Claro que se for toda semana cair a ferradura de um cavalo, a gente tem que dar outro suporte. O ferrador, ele precisa, então, fechar o ano, ó, para vocês terem uma ideia, ó. Todo o ano de 21 tá aqui, ó. E já começamos, ó, todo o ano de 21, né? Dezembro de 21 e agora janeiro de 22, ó. Já começamos, tá? Nosso ferrador já veio. Tem que ter esse controle. O cadernão ele é meio sujão mesmo, porque ele fica lá na ferradoria, ele volta, a mão tá suja, ele vai anotando e tudo certo, é só um controle interno, simples, você não precisa fazer nada elaborado. E eu já tenho aqui 3 cavalos ferrados em janeiro de 22. Hoje é 7 de janeiro, estou gravando dia 7 de janeiro. Do dia 2 de janeiro até agora já ferramos 3, ele tá vindo todo dia aí, tá? Eu tenho que mandar essa cobrança no próximo mês. Então, tudo que acontecer em janeiro, se o meu ferrador me mandar essa cobrança, me mandar esse relatório, eu mando para o meu cliente. Senão, se ele comer bola, meu cliente não vai pagar. Ok? E ele não vai receber. E depois a gente tem que desenrolar um puta de um problema interno, porque eu não vou cobrar 2 vezes do cliente, eu não quero fazer isso, porque o cara aqui relaxou. Então prestem muita atenção, porque parece uma coisa meio besta, mas se você, e é fácil de controlar, mas se você for para o nível acima, que é de organização do ferrajamento, você sabe exatamente quando cada cavalo foi ferrado e que dia a coisa aconteceu e assim vai, tá? Muitos cavalos foram ferrados em dezembro e vão ser ferrados em janeiro de novo. Deu intervalo de 30 a 35 dias. Não tem problema. Pode meter o pau e deixar ferrar. O ferrador decide com você, você decide com o ferrador. Quando eu falei lá no começo, 9, 10 ferrajamentos no ano, eu tenho cavalo aqui de 12 ferrajamentos no ano. Porque precisa. 12 casqueamentos, porque precisa. E tenho cavalos que não. Mas a média geral é por aí, tá?
Quando eu tenho cavalos que precisam de ferrajamento especial, uma ferradura fechada, uma ferradura com palmilha, alguma coisa do tipo. Quando eu tenho cavalos que o ferrajamento não é o básico normal, esse ferrador tem que chegar na gente, conversar com a gente sobre isso, porque normalmente até essa demanda parte da gente que está treinando o cavalo, ó, tô sentindo isso, mancou, veterinário vai se envolver, vai sugerir um ferrajamento, vai conversar com o ferrador, tem aí vídeo aqui no Na Ponta falando do relacionamento do veterinário com o ferrador e do treinador com o ferrador também, saiu agora do Guilherme com o Roger, para a gente definir o ferrajamento. O proprietário tem que ser comunicado disso e não é, na minha opinião, é assim que eu trato essa coisa aqui, não é perguntar para o proprietário se pode, é falar, teu cavalo precisa disso, custa tanto. Ah, tá caro, tá caro, tá caro. Olha, teu cavalo precisa disso. Volta naquela história, quer ter cavalo, cara? É assim. Não tô nem falando quer ter cavalo tem que ter dinheiro, não é isso. Quer ter cavalo? É assim. Tem coisas que precisa fazer, tem coisas que não precisa fazer. O proprietário do cavalo é comunicado. A gente pede pro veterinário ligar para ele se precisar, pro ferrador explicar, para ele vir aqui ver o cavalo, tudo às claras, tudo aberto. O que não pode é dar surpresa, né? Ferrajamento custava 150, sei lá, 180, de repente chega um ferrajamento de 300 porque precisou da palmilha. Sem avisar, não faça. Avisa. Porque a hora que você avisa, você deixa o cara ciente do que precisa ser feito, você deixa o cara ciente que é assim, vai precisar de palmilha? É palmilha. Vai precisar de ferrajamento diferente? Gente. Quando o cavalo vem para nós, para um serviço de quase que de enfermaria, alguma lesão, uma laminite para recuperar tal, aí é óbvio, o proprietário já está sabendo de como vai ser e mesmo assim a gente manda relatório e assim vai. Então é isso aí, ó, controle de ferrajamento. Para quem curte o Na Ponta e pensa que é só casco, vamos falar um pouquinho sobre a burocracia também, sobre a parte administrativa, sobre a parte de escritório desse negócio. Porque faz parte do contexto, faz parte do geral. Ferradores têm que ser super organizados nos controles de cobrança, nos controles de cavalos ferrados, nos prazos. Esse é o que a gente busca. Melhorou muito, moçada. Vocês não acreditam. Há 15, 20 anos atrás era desesperador. Hoje os caras têm uma consciência de negócio muito maior. O ferrajamento no Brasil talvez tenha sido uma das áreas que mais evoluiu na equinocultura. Então, essa consciência administrativa é super importante, tanto do centro equestre como do ferrador, para que o cavalo seja beneficiado e o dono do cavalo se sinta firme com os serviços prestados, tá bom? Tchau, valeu!